E aí, meus queridos, o sexto, a gente vai ver as medidas de superfície. Deixa eu ver onde é que tá isso aí. Tá na página 270, começa no 270, 271, tá? Por aí. E aí a diferença do que a gente viu para medidas, medida de comprimento, é que aqui, ó, é tudo elevado ao quadrado. 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Certo, meus queridos? A tabela é a mesma, porém aí, quando eu estou falando de superfície, está muito ligado com o conteúdo de área, tá? A superfície, medida de superfície é uma grandeza de duas dimensões, tá? E aí primeiro a gente vai ver as transformações hoje, e na próxima aula a gente vai ver já as áreas. Como é que a gente calcula uma medida de área, quadrado, retângulo, triângulo, paralelogramo, trapézio, por aí vai. Para essas medidas, para a gente calcular essas áreas, essas medidas, a gente usa o quadrado, ou seja, um metro quadrado como padrão, e aí segue submúltiplos e múltiplos, tá? E uma diferença é que se a gente pretende fazer as transformações, na verdade o que a gente vai fazer hoje é as transformações, tá? E seguindo o raciocínio da semana passada, quando a gente tem uma transformação que vai para direita, quando a gente tinha a medida de comprimento, a gente multiplicava por 10, aqui a gente vai multiplicar por 100, certo? E se a gente tiver uma transformação que vai da esquerda para a direita, a gente vai fazer uma divisão. Na medida de comprimento a gente dividia por 10 e aqui a gente vai dividir por 100. Ok, meus queridos? E aí o exemplo 1, vamos supor que a gente tem uma medida de 5 metros quadrados e a gente vai transformar para decímetro quadrado. Ou seja, uma única multiplicação por 100. Então aqui, ó, vou deixar de azul o que eu vou fazer, ó, multiplicação por 100, tá? 5 metros quadrados multiplicado por 100, chega aqui, ó, multiplica, tá? 100 multiplicado por 5 vai dar 500 e coloca a unidade do qual a gente transformou. Ou seja, 500 decímetro quadrado. Um outro exemplo aqui, exemplo 2. Se a gente tem aqui 2 decâmetros quadrado e eu quero transformar esses 2 decâmetros para decímetro quadrado. E aí, ó, como é que a gente faz? A gente multiplica por 100 de decâmetro para metro, depois multiplica de novo por 100 de metro para decímetro. Ou seja, a gente vai multiplicar por 10.000. E aí, 10.000 multiplicado por 2, coloco 2 e mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4. E a unidade que eu transformei, que foi decímetro quadrado. Tranquilo, meus queridos? E aí, vamos fazer o inverso. Bora colocar um exemplo com vírgula. Exemplo 3. Vamos supor que eu tenho um 2,3 hectômetro quadrado. E eu desejo transformar isso aí para decâmetro quadrado. Todo mundo sabe que a gente vai fazer uma multiplicação por 100. E aí, 2,3 multiplicado por 100, dá uma olhada para cá. Na multiplicação, quem já se ligou aí no padrão desse conteúdo, na multiplicação a vírgula corre para a direita. Então aqui, ó, se eu fizer uma multiplicação por 10, a vírgula sai daqui e vem para cá. Só que aí não é por 10, é por 100. E aí, ó, ela vai correr de novo para a direita, acrescenta o zero, tá? Então, decâmetro quadrado, ou seja, 230 decâmetro quadrado. Porque a vírgula aqui ela vai pular duas casas, porque o zero é a potência 10 elevado a 2, tá? Então, uma única multiplicação, a vírgula fica atrás do 3, a outra multiplicação por 10, acrescenta-se o zero, 230 decâmetro quadrado.
no exemplo 4, vamos supor que eu tenho um 0,5. Agora eu vou fazer o inverso, vou usar a divisão decímetro quadrado. E eu quero deixar em... Eu tenho centímetros quadrados, isso mesmo, 0,5 centímetro quadrado, eu vou transformar para decímetro quadrado, certo? Decímetro. Então, vê, 5 e o 0. E aí, todo mundo sabe que eu vou fazer uma divisão por 100, tá? Eu vou fazer aqui, ó, de decímetro quadrado para centímetro quadrado. Então, a vírgula vai ter que pular 2 casas decimais para a direita, porque eu estou voltando, é uma divisão que eu estou fazendo. E se ela estava aqui, eu vou fazer uma divisão por 100, ela vem para cá, se for por 10, tá certo? Se for por 10 fica assim, porém, como é a divisão por 0, ela ainda vai dar outro pulo para frente e acrescenta o 0. E aqui eu tenho a unidade em decímetro quadrado, 0,005 decímetro quadrado, certo, meus queridos? Vamos pegar um exemplo 5. Exemplo 5 aqui, eu tenho vou colocar 1,5 milímetros quadrados. E esse 1,5 milímetros quadrados, vamos supor que a gente vai transformar para metros quadrados. Dá uma olhada aqui, ó, porque eu vou fazer 1,5 e aí vamos ver por quanto a gente vai dividir. A gente vai dividir, então, de azul eu vou colocar as divisões. Então, vê só, de milímetro quadrado para centímetro quadrado é uma divisão por 100. Agora eu vou acrescentar os zeros. De centímetro quadrado para decímetro quadrado, outra divisão. E de decímetro quadrado para metro quadrado, outro par de zero. Então, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, vou colocar aqui de azul os pulos da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula, o zero. E essas casas todinhas aqui, ó, a gente completa com zero. Então, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui, metro quadrado. Beleza, meus queridos? Isso aí foi a nossa aula de hoje, medida de superfície. Está lá na página 270, 271 e 272, tá? Depois, na próxima aula, a gente vai entrar na página 275, que é sobre o cálculo de área de figuras planas, onde a gente vai necessitar dessas transformações. Qual é a diferença dessa transformação de medida de superfície para medida de comprimento? Porque as divisões aqui já não vai ser por 10, vai ser por 100. Cada casinha aqui é 100, 100, 100, 100 e assim sucessivamente. Ou multiplica se for uma transformação da esquerda para a direita, ou divide se for a transformação da direita para a esquerda, tá? Quantas vezes vai ser dividido depende de quantos saltos você vai dar. Como aqui no exemplo 5, ó, eu fiz um salto, 2, 3 saltos, e aí eu vou completar com a quantidade de zeros que eu vou dividir com a quantidade de saltos que a vírgula vai dar. E fazer ter esse padrão em mente, da vírgula vai para a direita e para a esquerda, quantas vezes vai multiplicar ou dividir, na verdade, por 100, no caso aqui, é importante você se ligar nesses padrões para não estar justamente armando a divisão e efetuando ou a divisão ou a multiplicação, porque dá muito trabalho, tá certo, meus queridos? Então, por hoje é só, e na próxima aula tem mais envolvendo isso aí, tá?